Olá, nós somos os alunos do segundo ano de História da Unisagrado. Temos um pouco de ética e pandemia. Com destaque, refiro-me ao poema do Sade de Tiras, poeta persa capturado pelos cruzados em Acre, em que atualmente se encontra na sede do prédio da ONU. Os filhos de Adão formam um único corpo, são feitos da mesma essência. Quando o tempo aflige com dor uma das partes do corpo, as outras partes também sofrem. Aquele que é indiferente ao sofrimento alheio não é digno de ser chamado de humano. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e a minha parte em específico trata da relação do tema com a história, né? A historiografia do tema. E, bom, para nós compreendermos essa relação da história com a questão da ética e na pandemia, é importante nós compreendermos o que significa saúde global. E o conceito de saúde global foi formulado justamente para explicar as consequências do mundo globalizado em que nós vivemos. Esse mundo globalizado em que o cosmos é alterado e as distâncias são encurtadas. Então, consequentemente, ocorre um aumento de intercâmbio biológico. Ou seja, nós vemos atualmente, né, na pandemia que estamos enfrentando, que o vírus, o coronavírus, ele se espalhou facilmente por conta desse mundo nosso que é extremamente conectado. Essa noção da saúde global, ela trata de valores de natureza ética. Valores como justiça social, equidade, solidariedade, que fazem parte de uma relação que visa, uma relação simétrica, é importante lembrar, que visa o auxílio entre os países. Ou seja, a saúde global, ela envolve questões supraterritoriais, que estão além dos territórios, além dos governos. Todavia, surge uma questão, surge um problema. Se a saúde global ela tenta aproximar os países em um auxílio mútuo, né, e, consequentemente, podemos denominá-la como uma ética da proximidade, como eu posso praticar uma ação ética? Como eu posso ajudar o próximo, sendo que esse próximo é de outro país, sendo que esse próximo vive sob a tutela de outro governo? Então, é importante nós tratarmos com um aspecto até mesmo kantiano, uma ética próxima ao pensamento de Kant, no sentido de eu devo ajudar as pessoas, né? Eu devo ajudar as pessoas que estão em outros países, as pessoas que são diferentes de mim, que vivem sobre um estado diferente, porque o próximo é humano. Eu devo ajudá-lo porque ele é humano. Então, nós devemos conceber essa ética da saúde global como um auxílio ao próximo, porque esse próximo é um humano. Desse modo, tendo em consideração esses valores citados acerca da ética, da saúde global, perdão, nós escolhemos dois exemplos, certo? O exemplo da H1N1 e o exemplo da AIDS. E é interessante porque esses dois exemplos nos mostram como as pessoas lidaram com a pandemia, né? Como as pessoas lidaram com os valores éticos em meio à pandemia. E sobre a AIDS, primeiramente, é importante ressaltar que o debate ético da AIDS levou muito em consideração a alteridade, ou seja, o cuidado com o próximo, certo? Como o profissional de saúde, por ser uma doença estigmatizada, como o profissional de saúde deve reconhecer o paciente como igual, dado os problemas que as pessoas criam por conta dessa doença, né? Preconceitos que as pessoas criam por conta da AIDS. E o segundo caso que nós pegamos é o do H1N1. É interessante que no caso do H1N1, as discussões centraram-se nos conflitos, certo? Ou seja, conflitos em que sentido? Qual direito se sobrepõe ao outro? Será que o meu direito à liberdade deve ser excluído e ignorado, minimizado perante o direito da coletividade, né? que a coletividade tem de saúde? Será que as crianças devem ser subtraídas do direito à educação em prol da saúde delas? Né? Ou seja, será que as crianças... vou tirar a escola das crianças para que não haja contaminação, né? Então, os conflitos centraram-se nesses problemas, onde a ética deve estar sempre presente. É interessante que quando se aplica a discussão ética sobre esses problemas,
pensando o macro, pensando os grandes países, pensando como as relações desiguais, né, os países têm que focar nessas relações desiguais, nós então compreendemos que a ética é de grande importância para discutir tais problemas, para discutir tais discrepâncias que podem surgir no combate a uma pandemia, e são realmente atuais, esses debates, essas discussões. Bom, de acordo com o filósofo Alcino Bonella, primeiramente devemos pensar que escolhas realizadas de maneira ética não são um aspecto novo. Durante sua vida toda, os indivíduos carecem de decisões visando a via mais justa, não só com relação ao TIs e em contexto de países de renda média ou pobres. A pandemia não só trouxe isso à tona, como nos mostrou a fragilidade do progresso material e a necessidade humana por aspectos de solidariedade e pertencimento. Desde o século XVIII, com o advento das democracias liberais contemporâneas no Ocidente, se intensifica a visão de um modelo de vida que, ao contrário da primazia do pertencimento a uma comunidade, como na antiguidade oriental ou clássica, triunfa o individualismo e a autonomia, ora trazendo aspectos positivos, como os direitos humanos, ora negativos, como o processo de desagregação social. Ainda com relação a isso, o filósofo Eduardo Wolff, em uma entrevista para o Café Filosófico, CPFL, refere-se a um estudo publicado pela revista The Lancet, que observou que um dos fatores que diminui a ansiedade dos indivíduos em um cenário de crise sanitária global era o fato de se sentirem pertencidos a uma sociedade e, por meio disso, saberem que não são os únicos sentindo as angústias do isolamento social. Em um artigo disponibilizado pelo Instituto Federal do Espírito Santo, realizado pelo professor Felício Molinari, o mesmo apresenta teorias de filósofos modernos e contemporâneos que podem auxiliar as decisões, como as citadas pelo Lucas, com relação ao filósofo americano John Rawls, que através de sua obra A Teoria da Justiça, aborda o conceito de consenso sobreposto, que para oferecer medidas públicas para a justiça social, questiona os indivíduos através de uma posição originária, sendo ela: o que você espera da sociedade com que diz respeito à justiça social, caso você não soubesse que classe você nasceria, ou gênero ou etnia? E aplicando ao contexto da pandemia, que políticas sociais para o Covid-19 você defenderia ou rejeitaria caso não soubesse que classe você pertenceria ao nascer? Qual seria a sua posição a respeito das políticas de isolamento, caso não soubesse, por exemplo, se faria parte do grupo de risco ou não, se seria miserável, empregado ou um grande empresário? Representando uma espécie de contraposta a Rawls, Michael Sandel, em seu livro Liberalismo e os Limites da Justiça, é outra referência utilizada pelo professor Molinari. Para Sandel, a ideia de justiça social não deve partir de um vácuo hipotético, como pressuposto pela posição originária, mas, ao invés disso, estar enraizada em valores presentes nas comunidades, levando em conta o papel das tradições culturais de cada uma, sendo para ele a maneira mais eficiente de abordar os problemas práticos relacionados aos desafios da justiça social. Um breve exemplo, quando pensado nessa teoria no Brasil, são as lives feitas pelos cantores com o objetivo de que os indivíduos ora se sintam confortados em saber que há mais pessoas em casa passando pelo isolamento, quanto ora pertencidos a uma comunidade que compartilha os mesmos gostos musicais. Para além, como se deve esperar, a resposta para a questão ética, para as diversas questões éticas apontadas pelo Lucas e também por mim,
não só traz reflexões de diversas maneiras filosóficas e históricas de abordar o tema, como também gera a criação de métodos desenvolvidos pelas organizações como a OMS e a Associação Brasileira de Medicina, a fim de auxiliar os que estão diariamente na linha de frente do problema, agora focando mais nos médicos e não na população em geral. Outros métodos, como o uso de inteligências artificiais, se mostraram promissores, tanto na apuração de dados como a rapidez com que os médicos fazem as suas escolhas. No entanto, os profissionais de saúde, como todos os indivíduos que estão praticando o isolamento social, não deixam de ser sujeitos de seu tempo, com seus valores, costumes e maneira de pensar. Assim, não se deve enxergá-los como meros instrumentos de protocolo, mas como aquele indivíduo em uma sociedade que, como citada, visa a desagregação social e o individualismo desde o século XVIII. E também, porém, necessita de solidariedade, alteridade e noção de pertencimento a um grupo, assim como todos em sua volta. Nesse contexto de pandemia, muito se tem discutido sobre a liberdade e os seus limites, né? E para isso eu achei que, antes de tudo, o mais importante era a gente trazer uma definição sobre o que é liberdade. E para isso eu fui ao século XIX pegar a definição de um professor e militar brasileiro chamado Benjamin Constant. Segundo ele, abre aspas, a liberdade é para cada um o direito de não se submeter senão às leis, se não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. É para cada um o direito de dizer a sua opinião, de escolher o seu trabalho e de exercê-lo, de dispor de sua propriedade e até de abusar dela, de ir e vir sem necessitar de permissão e sem ter que prestar conta de seus motivos ou de seus passos. É para cada um o direito de reunir-se a outros indivíduos, seja para discutir sobre seus interesses, seja para professar o culto que ele e os seus associados preferirem, seja simplesmente para preencher seus dias e suas horas de maneira mais condizente com suas inclinações e com suas fantasias. Enfim, o direito para cada um de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações, petições, reivindicações, as quais as autoridades são mais ou menos obrigadas a levar em consideração. Fecha aspas. Nesse sentido, né, e dito isso, a gente pode abordar a questão da liberdade em dois âmbitos diferentes. O primeiro é o âmbito individual, e ele se liga diretamente com o exercício de decidir algo por si só e arcar com as consequências da sua decisão. Nesse sentido, ele se liga estreitamente com a questão da alteridade, porque quando a gente toma uma decisão, quando a gente é livre e decide agir de determinada maneira ou fazer determinada coisa, a gente alcança e, de certa maneira, atinge outras pessoas, porque a gente vive em sociedade. E é justamente por isso que a gente tem que ter o outro em mente antes de tomar qualquer decisão. O outro âmbito que a gente pode entender a liberdade, a gente pode discutir a liberdade, é o âmbito coletivo. E para isso a gente tem que falar sobre as sociedades e o limite da liberdade. Todas as sociedades, historicamente falando, sempre tiveram sistemas e modelos de restrição de liberdade. Então a gente pode ver as leis, a gente pode ver os códigos de conduta, sejam eles religiosos ou não, e a gente pode ver a própria discussão ética e moral. Todas essas são maneiras de se restringir a liberdade para um melhor funcionamento e para uma melhor harmonia da sociedade. E é justamente pensando nisso que o filósofo inglês, né, filósofo e político inglês do século XVIII, Edmund Burke, pensou que a liberdade, disse, né, que a liberdade ela é uma virtude, ela é boa em si, só que ela sempre deve ser analisada e praticada analisando-se as circunstâncias, né, a situação. E um exemplo prático disso é a pandemia pela qual a gente está passando. Se a gente entender a liberdade e agir com uma liberdade irrestrita, sem pensar no próximo, sem limites de lei, a gente vai estar botando a vida das outras pessoas que convivem conosco na sociedade em risco. E é justamente por isso que a gente tem que ter limitações maiores, restrições maiores para a liberdade nessa situação excepcional que a gente não teria numa situação comum do cotidiano.
Tá bom. Tendo em vista essa abordagem sobre a liberdade, nós agora adentramos nos elementos, argumentos contrários e favoráveis ao isolamento social. Para iniciarmos nossa reflexão a respeito dos elementos contra o isolamento social, nós devemos levar em conta a gravidade do quadro em que estamos vivenciando, de pandemia, né? Nunca antes foi vivenciado uma pandemia como a que estamos vivendo por nossa geração, né? As gerações passadas tiveram outras pandemias, mas o contexto em si é diferente. Um contexto que nós estamos tendo que tomar medidas de prevenção e precaução contra o contágio. Dentre os principais elementos a favor do isolamento social, existe o fator de que a transmissão do vírus é uma transmissão muito silenciosa e por isso se torna difícil o controle. Mesmo com todas as medidas de proteção, existe a necessidade de um cuidado redobrado ao tratar que o vírus ainda não tem cura, né? Nós estamos falando que o vírus ainda não tem uma cura comprovada. Então, foi comprovado também ao longo dos meses que o vírus não afeta somente as pessoas do grupo de risco, que antes a gente achava que era só os idosos, as pessoas hipertensas. Quem tivesse alguma doença pré-existente tinha mais chances de ser contaminada, mas não. Agora nós sabemos que qualquer pessoa pode ser contaminada, inclusive muitas pessoas foram contaminadas e chegaram a óbito sem ter nenhuma doença pré-existente. E outro elemento a favor do isolamento social é que nosso sistema de saúde ainda não tem condições de acolher um contágio coletivo, né? Como houve casos de contágio coletivo e que o nosso sistema de saúde ainda é muito precário, ainda temos muita dificuldade de conseguir leitos, de conseguir camas de UTI, de conseguir recursos para poder lidar com essa pandemia. Então, exige de nós um posicionamento diferente, um posicionamento de cuidado. Porque se a gente for para os hospitais públicos e superlotar esses hospitais, a gente não vai ter condição de combater esse vírus. Então, esses são alguns elementos a favor. Dos elementos contrários ao isolamento social, nós citamos principalmente o fator econômico, a desestabilização do setor econômico. Muitos comércios, muitas coisas tiveram que fechar as portas porque não tiveram como sustentar seus funcionários. Isso acarretou um aumento do desemprego no país, né? A taxa de desemprego subiu enormemente e, consequentemente, também, como um terceiro fator, existe o risco do índice do aumento da extrema pobreza no Brasil, né? Segundo uma matéria citada na UOL, a Covid-19 pode resultar na pior recessão registrada na região em um século, provocando uma contração de 9,1% no PIB regional em 2020. Isso pode aumentar o número de pobres em 45 milhões de pessoas para um total de 230 milhões, e o número de pessoas extremamente pobres em 28 milhões para um total de 96 milhões. Então, são dados alarmantes que, mesmo com todas as medidas que o governo tem tomado de o auxílio emergencial e tudo, são dados que nos preocupam, né? Mas existiu a terceira via, né? Uma terceira via que existiu agora, né, durante esse período de isolamento, que foi uma alternativa implantada de flexibilização do isolamento social. Pouco a pouco, o comércio foi abrindo, as lojas estão abrindo, funcionando, né? Mas isso também acarreta uma preocupação para a gente, né? Porque a gente vê aí por aí muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas não usam álcool em gel. Então, isso nos deixa em alerta para um risco de segunda onda de Covid, né? E cabe a nós, como seres humanos, nós temos esses princípios de alteridade e saber se colocar no lugar do outro, que nós precisamos também fazer a nossa parte, não é só esperar pelo governo, não é só esperar que agora a vacina que está sendo testada, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar que
nós precisamos tomar as nossas medidas de precaução, nós precisamos evitar de sair de casa quando não for necessário, nós precisamos evitar o contato mútuo com muitas pessoas, porque a gente não sabe se pode pegar o vírus ou se já tem e passa para outras pessoas. Então, é uma questão de princípios humanos também, né? Essa crise da pandemia nos alerta muito para os nossos princípios humanos. E eu particularmente sou a favor do isolamento social e que isso ajuda com certeza, né, no combate a essa crise que estamos vivendo. Bom, como dito anteriormente, situações excepcionais pedem medidas excepcionais. E aí compensa e vale a pena falar sobre a legislação dos direitos humanos, mais especificamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora essa declaração aborde a questão da liberdade em muitos âmbitos e em muitos dos seus parágrafos, ela também, mais precisamente no artigo 29º, vai falar sobre o compromisso e os deveres do indivíduo com a comunidade e vai falar que a gente deve se submeter às limitações estabelecidas pela lei. E também, já num contexto brasileiro, né, para a gente ter uma noção, nessa situação excepcional também houve uma lei excepcional. Então, no dia 6 de fevereiro desse ano, o nosso presidente, contrariando o que ele diz hoje em dia, né, assinou uma lei, número 13.979, de 2020, que estabelece medidas que poderão ser tomadas durante a pandemia. E entre as medidas que estão nessa lei assinada pelo presidente, estão o isolamento de pessoas doentes ou contaminadas para evitar a contaminação das demais, a quarentena e a restrição das atividades e a determinação de realização compulsória, ou seja, imposta, obrigatória, de exames médicos, testes, coleta de amostras e vacinação, entre outras medidas profiláticas. Bom, para finalizar nossa apresentação, nós decidimos falar um pouco sobre o papel da religião durante esse período de pandemia pelo qual nós estamos passando, né? A nossa intenção com isso é mostrar a forma com que as instituições religiosas ou a própria religiosidade interior favorece a superação dos momentos difíceis, né? Propondo uma visão esperançosa do futuro. A própria esperança, como nos lembra o Pondé, possui uma ligação direta com a religião, no sentido de que ela constitui um dos pilares da fé, uma das 3 virtudes teologais que qualquer sujeito que possua uma religião tem, né? A esperança, ao longo da nossa história, assumiu diversas expressões conforme cada religião específica. Seja a esperança na vinda ou no retorno do Messias, como seria o caso do cristianismo ou do próprio judaísmo, né? A consolidação do reino de Deus, na infinita bondade desse Deus perante as nossas atitudes, perante nossas perturbações e tribulações, ou a esperança na superação das dificuldades pelas quais todos nós passamos, né? A própria cultura judaica, na própria cultura judaica, a esperança é a marca de vida de todos aqueles que, de alguma forma, estão ligados a essa religião, né? A essa fé. Nas orações judaicas, são recorrentes as súplicas para Deus, né? Para aquele que é fonte da redenção e da superação das adversidades pelas quais os judeus passam, né? Uma oração que é muito comum entre eles se chama Rodá, e eu vou citar um trechinho aqui para demonstrar a esperança e como ela está viva na oração judaica. Abre aspas. Tu és bom, pois tuas misericórdias nunca cessam, e és misericordioso, pois tuas bondades jamais terminam, porque sempre depositamos a nossa esperança em ti, né? No cristianismo, essa esperança viria a se concretizar
na espera da ressurreição da carne, no retorno do Cristo Salvador ou no fim do sofrimento terreno, né? No atual surto da Covid, essa questão da esperança nas religiões se torna como que um estímulo para a superação dos problemas sociais e econômicos nos quais nós estamos passando, né? Seja quando elas ressaltam a importância do desprendimento dessas coisas terrenas, com o objetivo de uma vida eterna, ou seja quando aponta para um futuro próximo, no qual as relações sociais serão mais humanas e mais fraternas. A pandemia, como nos lembra o Papa Francisco, abre aspas, despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. E é por isso que, nas próprias palavras do Papa, somos chamados a remar juntos, pois todos estamos carecidos de encorajamento. A calamidade também demonstrou a fragilidade dos nossos comportamentos, que são, por muitas vezes, individualistas, né? A religião, por seu lado, ela nos indica o caminho, nos demonstra a necessidade de cooperarmos mundialmente para que alcancemos a superação dessa situação atual. Ela também trouxe um olhar para as coisas mais necessárias e mais básicas da vida humana. Como nos lembra o Rabino Yossi, todos, hoje, estão olhando para a família e para a vida, o que, para ele, é uma dádiva da própria fé e é uma esperança, né, para esse tempo de pandemia. Então, nesse contexto, nós nos voltamos para as coisas mais básicas e mais importantes para a vida humana, né? Portanto, o que nos parece muito claro é que as religiões têm muito a nos ensinar sobre contextos como esse, né? Elas nos atentam para as coisas realmente necessárias, né? Elas nos dão luz para seguirmos esse caminho ainda obscuro, né? Mas que logo acabará. Os representantes dessas religiões, eles possuem um conhecimento milenar sobre a própria alma humana, né? Eles podem nos guiar corretamente para a mudança ou para a permanência de certos comportamentos nessas situações, né? E, por fim, nós acreditamos que a principal lição que pode ser tirada das religiões nesses tempos é a necessidade da cooperação, como nos fala o próprio Papa, e também a manutenção da esperança para não desistirmos, mesmo quando tudo parece perdido, como é na pandemia.